Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à segunda aula de PCR. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tipo especial de PCR, que é aquele que a gente usa quando quer avaliar expressão gênica, ou seja, quanto que aquele tecido, quanto que aquele grupo de células, quanto que aquela célula produz de RNA mensageiro específico para a produção posterior de uma determinada proteína. Ou seja, vamos trabalhar com o mesmo esquema do PCR, né? Desse equipamento que faz essas milhões, bilhões de cópias de uma mesma sequência, só que vamos trabalhar com RNA mensageiro em específico, tá? Então vamos ver como é que isso acontece. Aula passada a gente deu uma geral sobre PCR, falou das técnicas que precederam a grande evolução da reação em cadeia da polimerase. E hoje, então, é a nossa vez da chamada transcrição reversa. Então, transcrição reversa significa o quê? Olha a palavrinha, transcrição, transcrever. Transcrever reversamente, que é nada mais do que transformar o meu RNA mensageiro de volta num DNA, que eu passo a chamar de cDNA. Por que cDNA? Porque é um DNA que vai ser formado de forma complementar a partir da sequência de RNA que estas células produziram. Então, vamos dar uma olhada como isso é feito. Então, gurizada, sempre que a gente falar em PCR, cDNA, análise de expressão gênica através da técnica de PCR, fiquem sabendo que obrigatoriamente eu tenho que transformar o RNA num cDNA. Vamos dar uma relembrada no RNA. Lembra do RNA mensageiro? Ele tinha algumas características nas suas pontinhas, lá na extremidade 5' e lá na extremidade 3'. Lá na extremidade 5', nós tínhamos a estrutura CAP, aquela guanina metilada na posição 7, estão lembrados? E lá na outra pontinha, na extremidade 3', todos os RNAs mensageiros têm que ter aquela sequência de adeninas, né? É uma etapa de poliadenilização que acontece durante a formação e a maturação desses RNAs mensageiros. Pois bem, isso é muito importante para nós quando a gente vai construir o cDNA. Porque, sabendo que todos os RNAs mensageiros apresentam esta característica, a minha primeira etapa agora da reação de PCR é trabalhar com os chamados primers randômicos, ou seja, aquela sequenciazinha de nucleotídeos que vai se ligar a uma extremidade ou a uma sequência conhecida daquela sequência alvo que eu quero analisar. E se eu estou falando em sequência alvo conhecida dos meus RNAs totais que foram extraídos a partir de uma amostra, eu sei que esses RNAs mensageiros totais possuem todos na sua extremidade uma sequência de adenina. Então, se nós criarmos primers que sejam uma sequência de timinas, todos esses primers vão se ligar a todos os meus RNAs, se eu tiver a quantidade correta dentro dessa reação, dentro desse tubinho de reação, e a partir daí, então, a minha reação de PCR vai se dar com a enzima trabalhando a partir dessa sequência de timinas. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeira etapa, transformar o RNA mensageiro em cDNA, utilizando primers randômicos, ou seja, aqueles que se ligam em todos os nossos RNAs mensageiros, tá? E isso é excelente porque eu não vou perder RNA ou material de expressão de nenhum tipo. Então, por exemplo, se eu quero estudar a expressão do gene X, e daqui a uns 2 anos estudar a expressão do gene Y em cima dessa minha mesma amostra, desse meu mesmo experimento, eu vou lá, recupero esse meu tubinho de primeira reação,
transformou os RNAs mensageiros em cDNA e posso reanalisá-los posteriormente, né? Desde que eu tenha um armazenamento adequado desse meu material de primeira etapa de reação. Então, olha só esse outro exemplo, nesse slide que a gente tem, ó. Eu tenho aqui, neste lado, em cor azul, a reação normal do PCR, que amplifica uma sequência genética. E eu tenho aqui, nesse outro lado em vermelhinho, a reação chamada RT-PCR, que é o PCR reverso. Então, nós temos um apunhado de células. Destas células, eu posso isolar o DNA e fazer o PCR normal, ou eu posso isolar o RNA mensageiro e todos esses RNAs mensageiros eu posso criar primers, usar primers randômicos ou específicos, tá? Nesse exemplo aqui, a gente está com um primer específico. Por quê? Porque vocês estão vendo com corzinhas diferentes que ele se ligou a apenas esse tipo de RNA. Então, esse exemplo usa um primer próprio, mas, em geral, quem trabalha com expressão gênica prefere, né, usar primers randômicos, tá bom? E aí, seguindo a nossa ideia sempre da reação de PCR, depois que os primers ligam, eles são amplificados e você tem aí a sequência, né, os clones formados através daquelas 3 etapas importantes da reação de PCR, tá? Para esse próximo slide, você já tem o exemplo da utilização de um primer randômico. Ó, nós temos um determinado tecido, nós lisamos essas células, rompemos, purificamos o RNA apenas mensageiro, e esse RNA mensageiro eu coletei desse meu tubo, botei num novo tubinho para reação de PCR e fiz uma hibridização com um primer randômico que vai se ligar a todos os RNAs mensageiros de final poliadenilado e o meu primer é aqui no caso TTT. Então, todos os RNAs mensageiros vão estar ligados e vão fazer a minha primeira fita. Essa minha primeira fita, essa minha primeira reação vai me gerar o chamado cDNA, né? O DNA complementar aquela fita de RNA mensageiro. E depois, então, nós vamos seguir as etapas fazendo, então, a substituição com uma enzima, RNase, que vai trocar este RNA somente por moléculas, então, de DNA, como acontece, né, naturalmente durante a duplicação também do DNA, que a gente viu um pouquinho disso nas aulas de Biomol. Quem está esquecido tem a aula gravada aí no canal, dá uma espiada. E nós temos, então, uma fita de RNA mensageiro que pode depois ser utilizada de forma específica para ser estudada a resposta de expressão gênica neste ensaio, neste tecido ou nesse desenho, tá? Uma das coisas interessantes que a gente tem também nesse capítulo que a gente está estudando hoje é que muitos estudos associam não só o qualitativo, ou seja, qual RNA está sendo expresso, mas também a resposta quantitativa. Se eu estiver trabalhando só a nível de transcrição, existe um tipo de PCR que se chama PCR quantitativo, que ele pode nos dar a informação, e nós vamos detalhar ele um pouquinho mais na próxima aula, que ele é uma das partes também muito utilizado hoje em dia na biologia molecular, então nós vamos ter um capítulo mais só para ele, né, que é a nossa próxima aulinha, em que nós não apenas qualificamos, né, como a gente está vendo aqui, o gene A sendo transcrito e o gene B sendo transcrito, mas também conseguimos quantificar desse tipo de produto, ou seja, quanto que esse produto gênico ou quanto que foi expresso o gene A em relação, por exemplo, ao gene B, tá? Então, também é um estudo que a gente pode fazer. Pronto, então, para a aula que vem a gente vai ver isso.
Ainda na aula de hoje, eu prometi para vocês da aula de PCR1 a relação da resposta de eficácia da PCR, que depende muito do chamado delineamento de primers. Ou seja, se eu desenhar um primer bem específico para aquilo que eu quero, eu vou ter uma excelência de expressão ou uma excelência de reação de PCR, ou seja, eu só vou amplificar exatamente aquela região. Mas como que eu faço isso? Como que eu sei que o meu primer foi bem desenhado? Então, existe vários programas na internet. Hoje eles são abertos, né? Na época que eu estudei, a gente tinha que pagar por esse serviço, ou tinha que fazer muitas vezes manualmente em cima de sequências que eram conhecidas e publicadas em revistas. Então, hoje a coisa está muito, muito mais tranquila. Você coloca uma sequência, por exemplo, de DNA nesse site, e este site, então, faz para você o desenho em cima de condições que você pré-estabelece, tá? Então, o delineamento de primers envolve tanto o tamanho de primers, que gira aí em torno de 20, 18, 25 nucleotídeos, e tem que ter também, para que o anelamento seja perfeito naquela região do DNA, depois que as fitas se abrem a partir do processo de desnaturação, tem que ter uma quantidade boa de GCs. Se vocês lembrarem também da aula de biomol, nós falávamos que existem entre ligações de G e C, de guanina e citosina, a formação de 3 pontes de hidrogênio, enquanto que adenina e timina 2 pontes de hidrogênio. Se vocês derem uma observada aqui, nós temos nesse alinhamento de primers, em relação à fita codificante e à fita complementar, sequências que são complementares e que vão, por consequência, fazer a amplificação apenas dessa região aí que está em rosa. Mas, professora, como é que eu sei, então, temperatura correta? Isso tudo é calculado em função da concentração de guaninas e citosinas. E o programinha que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que eu considero mais tranquilo da gente trabalhar, chamado OligoAnalyzer, ele faz todas essas medidas para nós. Então, ele vai nos dar os melhores primers dentro de uma sequência de DNA que você seleciona e insere nesse programinha. Então, nessa tela, você tem alguns cuidados que são importantes em relação ao desenho de primers. Primeira relação importante é evitar que os primers formem dímeros. Mas o que é isso? Dímeros, vocês sabem, são duas coisinhas que se ligam, né? Ou que são iguais. No caso aqui, seriam primers que se associam entre si. Imaginem que eu formo primers A e primers T. O que vai acontecer com esses primers? Eles vão se ligar de forma complementar. Então, para evitar isso, nós precisamos testar esses primers depois do desenho, evitando, então, que eles façam alinhamentos. E esse alinhamento pode ser entre os primers ou entre um mesmo primer. Olha esse exemplo aqui, do meio da tela. Você tem uma sequência aqui, sentido 5', 3', que se ele fizer uma dobra, eles se complementam formando o que a gente chama de hairpins. Esses hairpins, então, também têm que ser evitados, porque se eu coloco num processo de reação primers que se anelam, eles não vão se anelar depois na região do meu DNA ou no caso do meu cDNA que eu estiver querendo formar, tá? Então, tem cuidados aí que a gente tem que ter. Quanto mais compridos são os primers, maior é a chance deles formarem dímeros ou hairpins. Temperatura final desses primers, né? Ou seja, a temperatura ótima de anelamento para eles e em torno da concentração de guaninas e citosinas, também é importante isso de ser analisado. Então, você tem aqui alguns parâmetros que são mais ou menos regras gerais aí para o desenho
dos primers para que isso seja excelente para a sua reação. Eu quero que vocês depois deem uma fuçada aí nesse site, né? No Oligo Analyzer, tá aí para vocês um passo a passo para vocês brincarem um pouquinho, que isso é importante para a sua formação, tá? Então vocês vão entrar aí no site, tá escrito aí na tela o endereço direitinho. Cliquem em Oligo Design, que é o que vai desenhar o primer para você. Insiram a sequência do DNA Mold. Onde é que eu posso pegar isso, professora? Em qualquer site do PubMed. Escolhe um gene do seu interesse, clica lá o nome do gene, seleciona um pedaço da molécula de DNA que você pegou na internet e joga aqui para você ver e coloca aqui alguns parâmetros, por exemplo, qual o parâmetro que você quer? É para fazer PCR quantitativo? É para fazer PCR tradicional? É para formar um cDNA? Então, você vai clicar e vai brincar aqui e ele vai te dar as concentrações, inclusive, adequadas para que a sua reação de PCR seja perfeita. Coloca aqui os parâmetros, clica em analisar. Né? Então, aqui tem um exemplinho, uma sequência bem simples, bem pequenininha. Vocês podem botar uma sequência maior, ele vai dar mais modelos de primers, vai dizer qual é o melhor, qual é o menos melhor. E você depois pode comercializar, né? Ou seja, comprar, fazer parte da compra. Então, existem empresas que vendem os primers e você recebe no seu laboratório, no hospital que você trabalha, esse par de primers pronto para fazer já a sua reação, né? E inserir nos seus tubinhos aí de reação de PCR. E aí você marca ali os parâmetros, nesse caso aqui o parâmetro foi fazer um PCR quantitativo, né? Em cima de uma amostra aí de DNA, então não é um RT-PCR, é um PCR tradicional. Ele já me dá aí ó, quais são as concentrações e ele me dá depois, na próxima tela, os resultados, temperaturas ideais, ó, que temperatura eu devo programar meu equipamento de PCR, qual é o comprimento, né, qual é o tamanho do meu produto que vai ser gerado. Então, todos os aqui, né, o comprimento, qual é o tamanho e tudo mais, todas as características aí que a gente precisa para ter uma excelente reação de PCR. Tranquilo? Então, hoje a gente falou um pouquinho, né, desse outro tipo de análise e aula que vem nós vamos trabalhar com a PCR quantitativa, diferentes tipos, diferentes perfis de análise. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula rápida, direta, como deve ser uma aulinha de EAD, né? Um resumão. E agora tá com vocês. Aproveitem para brincar um pouquinho lá no site. Beijo grande e até a próxima e última aula de PCR 3.